Oi, eu sou a Kemily, sejam bem-vindos ao nosso trabalho de gestão ambiental, ministrado pela professora Marjorie Antunes e apresentado pelo grupo composto por mim, Kemily Santos, Eduardo Flores, Giovanni Filippini e Saulo de Castro. O objetivo desse trabalho é trazer vantagens e desvantagens sobre diferentes formas de geração de energia, como, por exemplo, biomassa, eólica, solar, nuclear e hidrelétrica. E claro que não poderia faltar, não pode ficar de fora de forma alguma, as fontes como carvão, gás natural e petróleo, que inclusive são algumas das fontes de energia mais utilizadas do nosso cotidiano. Então, se você quer saber mais, vem com a gente acompanhar essa apresentação. Uhul! E agora, vamos falar sobre os impactos ambientais causados pelas fontes de energia. E as fontes de energia impactam o meio ambiente, começando pelas energias não renováveis. Estas irão ter uma grande contribuição para o aquecimento global, além de poluir o ar, a água e o solo. Já as energias renováveis, apesar de serem formas mais limpas de se ter energia, ainda assim elas irão ter um impacto direto ao meio ambiente, como por exemplo, em regiões de usinas hidrelétricas pode ocorrer alagamentos, além de a vida animal pode ser comprometida de alguma forma por a energia eólica. Também temos a questão de que ali, para se ter energia solar, precisa de uma grande extensão de terreno para a geração desta, além de que, para a energia biomassa acontecer, nós podemos ter ali a questão do desmatamento para se obter essa forma de energia. Então, apesar de serem energias mais limpas, estas também irão ter impactos diretos em nosso meio ambiente. E também podemos ter impactos na sociedade. E podemos ter tanto impactos positivos quanto impactos negativos. Dois exemplos de impactos positivos seriam a geração de empregos e o desenvolvimento econômico a partir da geração das energias, da produção destas. Mas, por outro lado, como impactos negativos, nós podemos ter ali a questão de desenvolvimento de problemas de saúde, problemas respiratórios, principalmente por conta da poluição que algumas energias, principalmente as não renováveis, elas podem acabar ocasionando. E também nós temos a questão de muitas pessoas precisarem abandonar os seus lares, as suas histórias, geralmente em lugares mais afastados, mais distantes, para que usinas ou meios de produção de energia sejam construídos. Então, apesar de nós termos impactos positivos, também temos impactos negativos em ambos os lados. Então, por conta disso, é importante que seja pensado algo que deixe balanceado tanto a questão ambiental quanto a questão social, para que nenhum dos lados seja esquecido e para que todos possamos viver felizes. Boa tarde, meu nome é Saulo e eu vou apresentar um pouco sobre os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis é uma fonte de energia baseada na extração de petróleo. Petróleo, de uma maneira bem simples, ele é fósseis de animais que morreram há milhões de anos, e durante todo esse tempo, dezenas de milhões de anos que esses ossos ficaram soterrados debaixo da terra, eles foram expostos a transformações químicas constantes, principalmente por causa da temperatura. E essa temperatura e praticamente uma decomposição trazida por essa temperatura é o que transforma os ossos em petróleo. A origem do consumo do petróleo começou no final da primeira revolução industrial, quando as indústrias buscavam um caminho diferente do carvão, algo mais eficiente e que fosse mais barato de extrair. Uma das grandes vantagens do combustível fóssil é o seu preço, que é algo extremamente barato de extrair, e pela eficiência que ele traz. Por isso, inclusive, que ele foi usado por tantos e tantos anos. Mas um dos seus grandes problemas, seu maior problema, é a poluição que a queima desse combustível, que é como ele é utilizado, ele é queimado para gerar energia.
essa poluição, ele gera muita poluição e isso é o que mais afeta o meio ambiente por parte desse combustível. E acredito que essa poluição que ele traz não paga a eficiência energética que ele tem. E tem muitas outras fontes mais limpas, inclusive renováveis, porque a energia fóssil não é uma energia renovável, que trazem uma eficiência melhor sem desgastar o meio ambiente e o solo terrestre. A energia eólica tem um dos principais fundamentos que por ser renovável e que não prejudica a meia saúde, o meio ambiental, pois ela só produz energia através da grandes hélices que produz energia girando, produzindo eletricidade. Agora não tem tantas desvantagens, mas pode produzir altas tempestades e atmosfera. Tem suas vantagens sem questão, mas pode ter suas desvantagens. Por quê? A vantagem é que ela queima matérias orgânicas, assim produzindo eletricidade através do calor. E também só que tem a desvantagem, por acabar produzindo fumaça, calor e fogo, acaba colocando dióxido de carbono na atmosfera. Então o que acontece? O meio ambiente acaba sendo prejudicado muito por conta disso, por conta das queimas dos materiais de lixo da biomassa. As energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou com intervenção humana. São consideradas limpas, pois não liberam ou quase não liberam resíduos no meio ambiente. Porém, ainda assim, algumas das energias renováveis, em seu processo de obtenção, acabam afetando o meio ambiente. A energia hidrelétrica é uma forma de geração de energia que consiste em usar o fluxo da água de rios ou a queda da água para mover turbinas e assim gerar eletricidade. A hidrelétrica é uma das formas mais conhecidas, sendo utilizada em países como Brasil, China, Canadá, Estados Unidos e Rússia. Porém, ela vem com grandes desvantagens ao afetar fortemente a fauna aquática e também a região alagada. A energia hidrelétrica é uma forma de geração de energia que consiste em usar o fluxo da água de rios ou a queda da água para mover turbinas e assim gerar eletricidade. A hidrelétrica é uma das formas mais conhecidas, sendo utilizada em países como Brasil, China, Canadá, Estados Unidos e Rússia. Porém, ela vem com grandes desvantagens ao afetar fortemente a fauna aquática e também a região alagada. As fontes de energia têm suas vantagens e desvantagens, sendo as não renováveis as mais eficientes e consolidadas, mas também as mais poluentes, enquanto as renováveis são as mais sustentáveis, mas o equilíbrio seria o ideal. Sendo assim, as sustentáveis deveriam ser as mais utilizadas, com um foco mais estratégico no uso das não renováveis. Com esse equilíbrio, o ambiente pode se desenvolver sem sofrer grandes danos.